Olá pessoal, professor Wilson de volta agora com a nossa segunda aula de análise morfossintática, como eu prometi. Falei que a gente ia falar de período composto e alguns detalhes a mais, certo? Então vamos lá, primeira frase, machucou-se com a faca, um período simples, certo? Então vamos começar pela análise, peguei a vermelhinha, vou pegar a azul aqui, pela análise, primeiro, morfológica. Machucou é o verbo, certo? Tá aqui, nosso ponto de partida é sempre o verbo. Machucou-se, ele, né? Que sujeito oculto, tá? Então, machucou-se. O que é este pronome? Quer dizer a si mesmo. A si mesmo. Significa que isso aqui é o quê? Vou marcar em cima ali, né? Acho que vai ficar melhor para depois marcar embaixo. O verbo, e esse aqui é o quê? Quando equivale a si mesmo, é um pronome. Poderia ser machuquei-me com a faca. O me ia ser a mesma coisa, é um pronome reflexivo. Reflexivo, certo? Muito bem, e com a faca? Se nós analisarmos individualmente essas palavras, eu vou ter uma preposição, o artigo e o substantivo. Mas essa expressão traz uma ideia de quê? De instrumento. Isso aqui é uma locução adverbial, certo? Só vou tirar esse a si mesmo para que vocês saibam por que é reflexivo, tá bom? Só para depois eu colocar em vermelhinho aqui a nossa análise sintática. Então, morfologicamente é isso. Se vocês quiserem, podem identificar as palavras. Aqui uma preposição, aqui o artigo definido, certo? E aqui o substantivo. Nesta composição, nós temos ainda aqui a morfologia, uma locução adverbial. Machucou é o verbo, verbos não exercem funções sintáticas, já vimos isso. Este pronome exerce que função? Cadê o sujeito do machucou? Aqui está na terceira pessoa, o sujeito é ele. Ele, sujeito oculto, certo? Ou seja, desinencial. Tá? Aqui eu tenho o quê? Machucou. Como é que funciona o verbo machucar? Machucar alguém. Alguém está sendo representado pelo se, que é o pronome reflexivo. Então, o ele é o sujeito e ele também é representado aqui, pelo se. Então, ele é o objeto direto. Machucou alguém, o se exerce a função de quem ele machucou. Só que, na semântica, a gente vai identificar que ele é o mesmo, né? E isso aqui, uma locução adverbial, os advérbios exercem a função de quê? De adjunto, ficou feinho, adjunto adverbial, que nesse caso é de instrumento. De instrumento é destrume. Instrumento, certo? Vamos para a próxima. Período, um detalhe, né? Aqui, período simples, oração absoluta. Certo? Quando eu tenho um período simples, do início até o ponto, uma oração, eu tenho um período simples. Também pode ser chamada de oração absoluta. Certo? Muito bem. Próxima. Ele é professor, portanto, devemos respeitá-lo. Vejam que eu tenho o verbo aqui, o ser, e a locução devemos respeitar. Certo? Então, eu tenho um período composto. O que eu tenho aqui? O que compõe isso aqui? Morfologicamente, aqui, então, a questão morfológica eu tenho aqui um pronome pessoal. Como ele é sujeito do caso reto. Aqui o verbo, um verbo de ligação, certo? Professor é um substantivo, certo? Muito bem. Duas orações, as análises serão distintas, depois nós faremos a análise do período composto. Este termo aqui é uma conjunção, que neste caso estabelece relação de conclusão. É uma conjunção conclusiva, é uma conjunção coordenativa. Vamos colocar aqui, então. Deixa eu pôr com a mão que fica mais simples.
Vamos botar aqui, conjunção. Ah, mas como é que eu vou saber? Bom, tem que ter estudado isso, né? Senão não faz análise, né? Tem que saber, tem que estudar as conjunções, o período composto e tudo mais, né? Então, uma conjunção coordenativa. E o portanto é sempre conclusivo, tá? Conclusiva. Conclusiva. Bom, devemos respeitar verbo auxiliar mais o verbo principal. Nós temos aqui, ó, a locução verbal, certo? E o lo, que é o pronome pessoal, que nesse caso é oblíquo, né? Ó, esse é oblíquo e esse aqui é reto, tá? Ó. Tá? Por quê? Porque essa é a função do sujeito. Tá, mas aí, bom, tu vai analisar, vai identificar isso aí, tá? Então, agora, sintaticamente, o que que eu tenho? Olha aqui, ó. Isso aqui é o quê? É o sujeito, certo? Aqui um verbo de ligação, sintaticamente, não, né? O verbo é verbo, não há essa função. Só tem que identificar que ele é um verbo de ligação, que é um verbo transitivo, certo? Aqui eu até não coloquei, ó. Machucou alguém, se eu tenho objeto direto, ele é um verbo transitivo direto, tá? Então, um detalhe importante também tem que constar. É um verbo de ligação, mas isso aqui é só a classificação, né? Quanto à avaliação da análise sintática, mas não uma função sintática, né? Professor, verbo de ligação sujeito, então isso aqui exerce a função de predicativo do sujeito, certo? Muito bem. Conjunções não exercem função sintática, assim como preposições também não. Então, apenas uma conjunção. Aqui o verbo a respeitar, o verbo respeitar. Numa locução verbal, o último verbo é o verbo principal, é ele que determina tudo. Então, devemos respeitar alguém. O verbo respeitar é o verbo transitivo direto. Então, isso aqui, verbo transitivo direto. Certo? Então essa classificação tem a ver com o funcionamento. E respeitar alguém, ou seja, objeto direto. O lo exerce a função de objeto direto. E aí o que nós temos? Lá eu falei que era um período simples, agora aqui eu tenho um período composto, por coordenação. Então a primeira oração, sem a conjunção, sem o síndeto, é chamada de como? Ela é chamada de, vou pegar a pretinha aqui para colocar, acho que vai ficar mais fácil. Devia ter deixado um espaço maior entre elas. Então, esta aqui vai ser uma oração coordenada assindética. Ele é o professor. Oração coordenada a, sem o síndeto. A introduzida pelo portanto vai ser o quê? Ó, uma oração coordenada sindética, sim, tem o síndeto, tem a conjunção conclusiva. Ficou claro isso? Ele é professor. Oca, oração coordenada assindética, portanto, devemos respeitá-lo a partir do portanto, introduzida pela conjunção, a oração coordenada sindética conclusiva. Ficou claro isso? Muito bem, queridos, vamos adiante. Olha lá, trouxe o documento que você pediu. Bom, primeiro, trouxe é o verbo, muito bem, o artigo definido. Já comentei, né? Fica pequenininho, mas fica ruim, não tem como eu colocar tudo aqui. Então, eu vou falando, vocês conseguem acompanhar, acredito que não haja problema, tá? Substantivo. Então, o verbo, o artigo, o substantivo. O que é o que? Trouxe o documento que, o qual, se ele pode ser substituído por o qual, ele é pronome, o quê? Não ouvi? Muito bem, relativo, tá sabendo? O você é um pronome pessoal, pronome de tratamento, não vai caber ali, vai ficar ruinzinho, tentar colocar aqui sem a chavezinha. Pronome de tratamento, né? E aqui o outro verbo, já que nós temos um pronome relativo, temos um período composto. Olha aqui, aqui o outro verbo, certo? Muito bem. Agora
análise sintática. O que nós temos aqui? Bom, trouxe, que você pediu, não sei, sujeito oculto, sujeito oculto, que pode ser eu ou ele, né? Eu ou ele, o melhor seria ter posto ali, né? Ficar mais adequado. Trouxe algo, o documento, ou seja, objeto direto. Agora aqui, como eu tenho um pronome relativo, pronomes relativos exercem função sintática. Então eu vou ter que fazer ali a análise para identificar isso. Pediu é o verbo. Um detalhe, esse verbo aqui, como tem objeto, esse verbo é transitivo direto. Olha lá, objeto direto. Como é que funciona aqui? Pediu é o verbo, sujeito você pediu. Então aqui é o sujeito do pediu. Outra frase, perdão, outra oração, outra análise. Cada oração tem os seus elementos, né? São análises independentes. Muito bem. E agora? Pediu? Como é que funciona o verbo pedir? Quem pede, pede algo. Onde é que está o algo? Isso aqui é um pronome relativo. Ele busca aqui o documento. Olha aqui que legal, Este cara representa o documento. Você pediu o documento. Ele busca documento, traz para a oração seguinte, aquela história do fofoqueirinho, né? Assiste as aulas de pronome relativo, né? A parte, entra lá em morfologia e aula de pronomes, aula 8, eu dividi em 3 partes, falo sobre os pronomes relativos, tá? Então olha ali, e tem aulas de função sintática dos pronomes relativos também. Então isso aqui representa, pediu algo, representa o que ele pediu, está em formato de objeto, formato de pronome, e é o objeto. Então isso aqui é o algo que ele pediu, ou seja, o que, o pronome relativo que exerce a função de objeto direto. Muito bem, aí o que eu tenho agora aqui? Muito bem, olha só, coisa mais amor, eu tenho aqui a oração principal. Já que é uma subordinação, eu tenho uma oração principal. E a oração introduzida pelo pronome relativo. Como se chamam orações introduzidas por pronomes relativos? É uma oração adjetiva. Muito bem. Olha lá, sem vírgula, porque documento? Qualquer documento? Não, este aqui. Restritiva. Certinho? Não é difícil não, né? É bem tranquilo. Muito bem. E agora a última frasezinha diz o seguinte: todos esperavam que ela desistisse. Então, todos, primeiro verbo, sujeito todos, não. Ora, o que eu vou botar a sintaxe primeiro, né? Primeiro verbo, depois, o que é isso aqui? Todos é um pronome indefinido, Esperavam algo, olha lá, esperavam isso. Quando eu coloco um isso, eu sei que essa oração que vem a seguir é uma substantiva. Isso aqui é uma conjunção, vou botar embaixo não, né? Tá meio confuso. É uma conjunção integrante. Depois eu coloco esse aqui. Integrante. Só que para eu identificar isso, né, eu já tenho que perceber que eu consigo colocar o isso aqui, Isso é um teste importante. Todos esperavam algo, esperavam isso. A oração inteira, que ela desistisse, pode ser substituída pelo pronome, ou seja, ela é uma substantiva, tá? Então ali é uma conjunção integrante. Aqui um pronome pessoal, e aqui o outro verbo, já que é um período composto, certo? Então eu tenho aqui, esperavam algo, é um verbo transitivo direto, A oração é que vai exercer a função de objeto direto, Aqui o sujeito, o verbo transitivo, esta aqui, então, a outra oração internamente. Olha lá, o pronome e o verbo. Então isso aqui, este pronome é sujeito do verbo desistisse. Que tipo de verbo é? Que ela desistisse, um verbo intransitivo, não pede nada, certo? Agora, como eu falei, essa oração tem o valor do pronome isso. Vejam que
eu classifiquei esse verbo em função desta oração. Aí eu vou ter o quê? Oração principal, e esta é introduzida pela conjunção que? Oração subordinada substantiva. E nesse caso, como complementa o significado do verbo esperar, objetiva direta. Certo? Então, fizemos análise de todos os elementos que compunham aí então a nossa frase, né? Com todos, isso aqui, deixa eu colocar para cá. Com todos os elementos para que a gente possa entender parte por parte. Essa análise, a questão não vai abordar todos esses elementos, mas ela pode simplesmente perguntar a esse cara aqui se ele é um pronome oblíquo, se ele é um pronome reflexivo, se ele é um pronome oblíquo, sim, com valor reflexivo, e exerce ainda a função de objeto direto. Então eu tenho que perceber todos esses elementos, eu tenho que perceber que isso aqui é uma locução e que vai exercer a função de adjunto, então todos esses elementos estão aí. Eu não lembro de ver uma questão que peça todos os elementos da frase, mas essa mistura, né, entre a análise morfológica e sintática acontece em muitas questões. Certo, queridos? Não se esqueçam de se inscrever no canal, é importante. Cada professor tem seu próprio canal. Então a inscrição é por canal. Não se esqueçam de colocar o gostei se gostaram, e compartilhem nosso material para que mantenhamos essas aulas de qualidade para vocês, totalmente gratuitas. Grande abraço. Wow.